Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Que alegria estar nessa noite, mais uma vez, na casa do Senhor, para cantarmos louvores, entoarmos nossos cânticos ao Senhor, também ser ministrar a palavra também nessa noite para a glória e honra do Senhor. Então, eu quero te convidar nessa noite a orar junto comigo, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, por estarmos mais uma vez aqui. Você fecha os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, exaltamos o Teu nome, porque só o Senhor és Deus e não há outro Deus além de Ti. Queremos nessa noite pedir perdão por nossos pecados, por nossas falhas, ó Deus, por tudo aquilo que fizemos contrário, ó Deus, à Tua palavra durante esse dia, que o Senhor nos perdoe, mas que também, ó Deus, nessa noite, Senhor, nesse nosso ajuntamento como congregação, como, ó Deus, comunidade do Senhor, venhamos, ó Deus, oferecer o nosso melhor, nossa oferta agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, que é a nossa presença na Tua presença, e que o Senhor se alegre, ó Deus, do nosso ajuntamento, e que nessa noite, enquanto nós louvamos o Senhor, enquanto nós ministramos a Sua palavra, o Senhor ministra, ó Deus, o Senhor ministra, ó Deus, nos nossos corações, que o Senhor nos transforme nessa noite, que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor nos faça crescer espiritualmente, nos faça crescer, ó Deus, emocionalmente, nos faça crescer, ó Deus, em números, ó Pai. Cuida dessa igreja, Senhor, cuida desse lugar, te pertence, e nós estamos aqui, ó Deus, para fazer, ó Deus, o melhor e ver, ó Deus, o Teu reino avançando. Usa essa igreja, desperta essa igreja, levanta essa igreja, Senhor, e coloca essa igreja de pé, ó Deus, em atividade, ó Deus, em honra, louvor e glórias ao Senhor. Ó Deus, que esse culto, ó Deus, que se inicia nesse momento, tudo que formos fazer aqui, Senhor, seja direcionado aos céus, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor seja o único a ser exaltado neste lugar. Que diminuamos, Senhor, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar e ministrar o nosso coração, em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Abra a tua Bíblia, Salmo 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, versículo 1 e 2. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Amém? Eita. Amém? Ah, tá. Falei, uai. Falei, estou sozinho. Ah, pode sentar mesmo, pode ficar sentadinho. Eu pensei que eu estivesse sozinho aqui. Eu falei, um amém, ninguém falou. Não. Mas a irmã está desculpada, que a irmã estava abençoando o pastor. É benção. Eu vou ler uma vez e eu queria que os irmãos olhassem para cá e lessem junto comigo de novo, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Juntamente comigo, vamos lá, para sair na live lá, que senão não sai na live. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá
enquanto dormem. Amém? Vamos cantar com o Ministério de Louvor, adorar o Senhor nessa noite, com muita alegria. Adoremos ao Senhor nessa noite, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Se você, por favor, puder ficar em pé, vamos ficar em pé. Mostra-me, Senhor. Aleluia. Mostra-me, Jesus. Aleluia. Tua face eu quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. E faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Toma-me, Senhor. Mostra-me, Jesus. Aleluia. Tua face eu quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua
vem saciar a grande sede da minha alma, vem me tocar e renovar com tua presença. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação.
vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse próximo louvor, ele fala muito para nossa família, para minha família, para tua família. Fala sobre um novo de Deus, sobre novidade de Deus na nossa casa, na nossa família. Mas tem uma parte que eu acho muito interessante, que é uma parte que fala: mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. E quando eu canto isso, eu entendo que Deus tem falado com cada um de nós. A palavra do Senhor diz que o justo não mendiga o pão. A palavra de Deus garante que eu e você seremos sustentados. Talvez não com aquilo que a gente queira, mas com aquilo que a gente precise. O Senhor não vai deixar faltar. Então que a gente venha crer realmente naquilo que a gente canta, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ora. Porque o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor, Ele continua velando pela sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor, Ele não mente, Ele não nos engana. O Senhor, Ele tem promessas para cada um de nós. E que a gente venha profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o novo de Deus. Aonde você não vê mais vida, aonde você vê algo que já secou, algo que já morreu, em nome de Jesus, profetiza, irmão. Profetiza, minha irmã, na sua família, na sua casa. O novo de Deus pode acontecer. Amém. Então profetiza em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, revela a nós, oh Deus, a tua novidade de vida, Senhor, na nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Novos sonhos, novas realizações te esperam, querido. Esperam por ti, em nome de Jesus. Aleluia. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, profetiza. Pode sonhar, você crê? Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. É Deus quem fala, querido. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus, aleluia, chegou. O novo de Deus chegou. Em nome de Jesus. Creia nisso, querido. Deus, Ele não mente para nós. Aleluia. Glória a Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por nós, esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas
Deus preparou para nós. Aleluia. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, em nome de Jesus, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão em nome de Jesus. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Aleluia. Glórias a Deus. Pode sentar, querido. Nesse momento, nós vamos ter um momento de oração. Chamar a diaconisa Elisângela. Vai estar vindo aqui à frente, vai estar orando, em especial pela nossa igreja. Especial pela nossa igreja, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa igreja, mas também pedindo ainda pelo Rio Grande do Sul, né? Nós temos visto umas imagens que são chocantes e a gente até fica parecendo que é até uma imagem cinematográfica, mas é real, né? Mas é real. Então, se você pode, você oferta, você abençoa lá o Rio Grande do Sul. Ah, pastor, eu estou abençoando. Tem igrejas que estão se juntando, estão mandando carreta, né? Tem empresários, se junte a alguém, abençoa. E se você puder abençoar, abençoa sem olhar a quem, né? E isso que tua mão direita faz, tua mão esquerda não precisa tomar conhecimento, mas faça para a glória do Senhor. Então, pedir a diaconisa para estar orando, bem como também orando pelo nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro. As eleições estão aí, né? E já em outubro teremos eleições municipais também, tá bom? Se você quiser ficar de joelho, fica à vontade, pode fazer isso também. Oremos. Senhor da glória, Pai da toda eternidade, nós te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o teu nome pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque em tudo, ó Deus, o Senhor tem cuidado, livrado. Senhor, muito obrigado, Deus. Deus, agora nós colocamos diante de Ti, Deus amado, a nossa igreja, Deus amado, e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos sobre nós, ó Senhor. Dá-nos, Senhor, de visão, ó Senhor, Senhor, daquilo que nós temos que fazer diante de Ti, Deus. Guarda, Senhor, nossos membros, ó Pai, onde quer que eles estejam neste momento, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor vai trabalhando em cada ministério, Deus amado, derramando a Tua graça, da Tua misericórdia, Deus, de maneira tal, ó Deus, que nós possamos vir crescer, ó Deus amado, em unidade diante de Ti, Senhor.
Dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos vir trabalhar, Senhor, unidos, ó Deus, para o crescimento do Teu reino. Abençoa, Senhor, cada servo, onde quer que eles estejam neste momento, ó Deus. Que ele seja a boca de Deus onde que eles estejam, Pai. Que eles possam vir ser missionários, Senhor, onde quer que eles estejam neste momento, ó Deus. Que nada, Senhor, venha impedir, Senhor, deles de falar o Teu evangelho, Senhor. Fortalece, Senhor, nossos irmãos, Deus amado. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Todo espírito, ó Deus, de engano, ó Deus amado, seja jogado por terra. Todo espírito, ó Deus, de tentação, seja jogado por terra, Senhor. Fortalece, guarda, Senhor. Renova a força, Senhor, daqueles que estão desanimados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa vir estar entrando em cada lar, Senhor. Deus amado, que nesse dia, Senhor, que nesse mês da família, ó Deus, que o Senhor possa vir estar fortalecendo as nossas famílias, Senhor. Diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar neste momento, Senhor. E tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, em conhecimento, ó Deus. Traz à tona, ó Deus, para que nós possamos vir, Senhor, purificar, limpar, santificar o nosso lar na Tua presença, Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que está oculto, ó Deus, para que nós possamos vir, Senhor, trabalhar, Senhor, diante de Ti, ó Deus, para que tudo corra, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós também colocamos, Senhor, Rio Grande do Sul, Deus amado, em Tuas mãos. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós pedimos misericórdia, Senhor, porque, Senhor, está de uma maneira tal, ó Deus, que é da tristeza até de olhar, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça aquela água descer, ó Senhor. Que o Senhor, Deus amado, console as vidas, Senhor, as famílias, ó Deus. Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor restaure a fé, Senhor. Que o Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, que a fé não venha a ser abalada, ó Deus, mas que eles creiam, ó Deus, tão somente que Tu é um Deus que pode fazer todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada pessoa em Tuas mãos. Repreendemos todo espírito de furto, ó Deus, de roubo naquele lugar, Deus amado. Senhor, que as pessoas, ó Deus, tenham aproveitado, ó Deus, para saquear, Senhor, lugares, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que espírito demoníaco caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós também colocamos, Senhor, cada pessoa que está no abrigo, ó Deus, cada criança, Deus amado. Guarda, Senhor, livra do homem mau, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós sabemos, ó Deus, que tudo pode acontecer, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. Graças te damos, Senhor, por cada pessoa que tem se levantado, ó Deus, para fazer, Senhor, algum tipo, Senhor, de ajuda, Senhor. Seja mandando doações, Senhor, seja lá trabalhando, Deus amado. Deus amado, seja lá, Senhor, cuidando daqueles que estão lá. Deus, muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor sustenta, que o Senhor renove, Deus amado. Muito obrigado, ó Deus, porque nós ainda somos um povo, ó Deus, onde nós apoiamos um ao outro, Deus amado. O Brasil ainda é um povo de amor, ó Deus, onde manda mantimentos, manda roupa. Deus, muito obrigado, porque o Senhor mostra que o Senhor ainda é presente neste lugar, Pai. Deus, também nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, Deus amado, do nosso Brasil, Deus amado. Nós colocamos, Senhor, o nosso Brasil em Tuas mãos e nós te pedimos, Senhor, que esse momento de eleição, ó Pai, que toda que a máscara caia por terra, Senhor, e que nós possamos vir entender aquele, Deus amado, que verdadeiramente tem que estar, Deus amado, na frente, Senhor, das autoridades que o Senhor tem colocado, Pai. Deus, dá-nos visão, Senhor, daqueles que verdadeiramente querem fazer algo para melhorar a vida do povo, Senhor. Deixa que as máscaras caiam, ó Deus. Não permita, ó Deus, que o Seu povo venha a ser enganado, ó Deus. Mas que antes nós viemos ter sabedoria vinda de Ti, Senhor, nessas eleições, Senhor. Que os nossos votos não sejam jogados fora, Senhor. Mas que antes, ó Deus, nós possamos vir, Senhor, ver aquele que verdadeiramente quer trabalhar, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que ainda tem pessoas com o coração, ó Deus amado, voltado para ajudar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todo aquele, ó Senhor, que está com o intuito de entrar lá, Senhor, para ter bom proveito, que ele não ganhe, ó Pai. Que caia por terra, Senhor, todo o voto, Deus amado, toda a intuição, ó Deus, de roubalheira, Deus amado, de afligir o povo, caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que haja um coração quebrantado, ó Deus, que haja consciência, Senhor, nesses homens, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos visão para fazer aquilo que Tu queres, ó Pai. Para que nós possamos vir enxergar, Senhor, além daquilo que é capa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Te agradeço neste momento também, Senhor, pelo meu irmão, Senhor, que o Senhor tem guardado lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que ele está em segurança, porque o Senhor assim o faz. Deus, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Cuida daqueles, ó Pai, que está lá, que está dentro ainda, Senhor, que não querem largar os seus lares, que estão com risco, Pai. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que tem muito lugar ruim, Pai. Sabemos, ó Deus, que o Canadá, Senhor, também passou por uma grande devastação nesse momento, Deus amado. Então, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que aquele fogaréu, ó Deus, pare, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. E que consiga, Senhor, Deus amado, salvar o que tem ainda de lavoura, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Sabemos que tudo está no controle de tuas mãos, ó Pai. Não temos, ó Deus, dúvida que o Senhor é Deus e o Senhor tem governado sobre todas as coisas, Pai. Muito obrigado, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, fortalece a fé das pessoas que estão passando por esse momento, nessas horas, Pai, para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus. Amém. Irmã Fabiana está com a oportunidade de adorar o Senhor. Gostaria que você abrisse o livro de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, o finalzinho dele. Com a Bíblia diferente, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Nesse momento nós vamos ofertar, dizimar na casa do Pai, e você vai ter essa oportunidade para a glória do Senhor, em nome de Jesus, enquanto nossa irmã Fabiana está adorando ao Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos que não falei. Vamos estar engrandecendo o nome do Senhor, declarando que um dia Ele voltará para nos buscar. Será um lindo dia, né? Um lindo momento. E aqueles que conhecerem, cante comigo. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Ele virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Ele virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos.
Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Ele virá outra vez aqui. Ele virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele virá, irmãos, em nome de Jesus, Ele virá. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta noite, por nós estarmos aqui reunidos. Obrigada, Senhor, porque nós temos um banco para sentar. Obrigada porque nós podemos abrir a nossa Bíblia e ler a Tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós temos um teto, Senhor, nós temos uma água para beber, uma roupa para vestir. Sabemos que, neste momento, nossos irmãos do Rio Grande do Sul não têm, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem protegido. Nós sabemos que o Senhor tem enviado anjos àquele lugar para ajudar aqueles que necessitam. Da mesma forma, pedimos, Senhor, nesta noite, pelo anjo dessa igreja, Senhor, este homem que se colocou à disposição, ó Pai, para fazer a Tua obra neste lugar, para cuidar das Tuas ovelhas, Senhor. Ó Pai, muito obrigada pela família dele, muito obrigada pela irmã Sheila, que é uma bênção nas nossas vidas. Obrigada, Deus, pela vida, Deus, das Suas filhas também, ó Deus. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa estar acrescentando, ó Deus, forças e disposição ao Teu servo, ó Pai. Obrigada também, ó Deus, pela sua mãe e pela sua tia, que tem vindo acompanhando o Teu servo, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, seu filho possa ser inspirado pelo Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, Senhor. E que os nossos corações possam estar, ó Deus, abertos para receber a Tua palavra e entendimento, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, filho. Que maravilha, graças a Deus. Gostaria que você abrisse o texto bíblico de Lucas, capítulo 6, verso 46 até o verso 49. Nossa ênfase vai ser do 47 até o 49. E eu sei que você conhece, eu acabei de ler a versão que está em Mateus. Certo? Então, nessa noite, eu gostaria de propor um tema. Nós estamos no mês da família. Por favor. Eu gostaria de propor um tema para você. Construa algo que dure. Você pode repetir para mim? Construa algo que dure. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre construir. Ah, pastor, esse texto é tão conhecido. A cada vez que a gente lê, Deus vai falando de uma forma, e Deus vai ministrando. Às vezes eu estou assistindo alguma mensagem, aí o pregador, ele prega no texto que não tem nada a ver, ele vai e cita um texto, eu falei, rapaz, mas esse texto que ele falou toca, e às vezes é um louvor que a gente está ouvindo, às vezes até um podcast, né, que tem uns podcasts muito bacanas aí, né, que vale a pena você assistir, vale a pena você ver. Melhor do que ficar vendo, né, série na Netflix, melhor do que você ficar vendo um monte de coisa aí, né? Melhor do que você ficar vendo teu time perdendo. Vai assistir um podcast, tem uns podcasts bem bacanas. Então, se você achou, você diga amém. Eu vou ler na minha versão, vou ler na nossa versão, e você acompanha em nome de Jesus. Lucas, capítulo 6, verso 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída.
Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Fecha teus olhos. Pai santo, Pai querido, que nós diminuamos, Senhor, e que o Senhor seja o único exaltado, que diminuamos e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar à Tua igreja. Usa a minha vida nessa noite, com poder e autoridade no Teu nome, e renova, Deus, as nossas forças, renova as nossas alianças com o Senhor, e perdoe os nossos pecados, Pai, para a Tua honra e Tua glória, te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Jesus está no final do Sermão do Monte. E é interessante que tanto em Mateus quanto em Lucas, esse texto encerra o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é verdadeiramente os mandamentos do Senhor para a vida cristã. É lindo. Quando você lê o Sermão do Monte, aí você começa a perceber, e eu começo a perceber que eu não sou crente. Eu preciso aprender a ser crente, preciso crescer, né? Porque lá no Sermão do Monte você vai ver coisas assim que Jesus fala. Olha, se o cara te bater do lado, eu me amarro nessa parte. Se o cara te bater do lado, oferece o outro lado. E que não é fácil não, mas ele ofereceu, né? Ele diz, por exemplo, para você precisa considerar o outro superior a você mesmo. Isso é humildade. E aí tem vários mandamentos lá, você vai ver isso. Aí ele encerra o Sermão do Monte, trazendo essa parábola. Mas eu queria pensar com você que ele faz uma outra advertência, antes de falar dessa parábola. Ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Aí ele fala uma coisa aqui que eu quero destacar para eu entrar no texto, para a gente falar sobre construção. Ele diz assim: porque eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus está falando daquilo que ele ensinou. Se você for olhar mais para o livro de Mateus, o livro de Mateus vai dar um entendimento que Jesus está falando, concluindo só o Sermão do Monte. Quando você olha o livro de Lucas, o entendimento que temos maior é que todos os ensinamentos de Jesus estão colocados nesse texto, estão colocados nessa parte. E ele fala o seguinte: aquele que vem a mim. Para ouvir Jesus falando, precisa chegar nele, precisa se aproximar dele. As pessoas, por exemplo, elas estão acostumadas muito, eu já vou entrar no texto, elas estão muito acostumadas a cantar as músicas, elas estão muito acostumadas a falar do nome de Deus. E às vezes assim, ó, glória a Deus. Outro dia eu falei, mas você, eu pensando comigo, você dando glória a Deus e não se achega ao Senhor, mas dá glória a Deus. Eu falei assim, não se achega ao Senhor e diz que ouve a palavra, mas não pratica. Jesus está falando assim, não, eu vou mostrar para vocês o que é o caminho. O caminho é aquele que se achega a mim. Para você ouvir, você tem que se achegar a Jesus, não adianta. Você tem que se achegar a Ele. E você tem que ouvir a palavra, porque é ela que te dá fé. É pelo ouvir a palavra de Deus que vem a fé. Paulo vai falar isso em Romanos. E praticar. Na verdade, ouvir, dizer que tem fé e dizer que se achegou ao Senhor, mas não praticar, não conclui isso que Jesus está falando. E ele faz uma comparação para aquele que ouve, para aquele que se chega a ele, ouve e pratica. Aí ele vai dizer, vai ser semelhante a um homem. No versículo de Mateus vai dizer, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio a tempestade, o vento deu contra ela, e aquela casa permaneceu firme.
Aquele que, por exemplo, ouve as minhas palavras e não as pratica, Jesus falou de ouvir e não praticar. Jesus está falando, isso é comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele vai falar sobre essa construção. E que eu queria, nessa noite, olhar para essa parte do texto e trazer para mim e para você: construa algo que dure. Construa algo na tua vida que vai durar. Na verdade, nós estamos sempre construindo alguma coisa. Agora, tem coisas que a gente constrói que verdadeiramente vai embora. E eu queria pensar com você, porque Jesus mostra como construir uma casa inabalável, por exemplo. Jesus mostra que aqui tem um caminho a seguir. E eu quero pensar com você nesse texto, a partir do versículo 47, ou melhor, do 48. Ele diz assim: esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Primeira coisa que eu quero pensar, que Jesus fala de dois homens. Dois homens. Um que construiu sobre a rocha e um que não construiu sobre a rocha. Ponto. Por que eu estou querendo enfatizar isso? Porque Jesus não coloca um terceiro homem aqui. Jesus coloca um homem que constrói e o outro homem que também constrói. Um homem que constrói prudentemente e um homem que constrói insensatamente, né? Ou melhor, de forma insensata. Isso me leva a crer que Jesus pegou e dividiu as pessoas, o ser humano, em duas posições. Tem mais para onde correr. Por exemplo, quando Jesus, por exemplo, cita a parábola do talento, Jesus fala de 3. Jesus fala daquele que ganhou 1 talento, daquele que ganhou 5 e daquele que ganhou 2. Daquele que ganhou 1, daquele que ganhou 2, daquele que ganhou 5. Jesus falou de 3. Então, Jesus pegou ali e dividiu por 3. Aqui, Jesus divide por 2. Jesus divide aquele que constrói algo prudentemente e aquele que constrói de forma imprudente. Pronto. Significa que se você pegar 50% constrói prudentemente, 50% constrói imprudentemente. Significa dizer que Jesus aqui dividiu o ser humano em 2 tipos de pessoas. Em 2 tipos de pessoas que constroem. São 2 seres humanos que estão construindo ou prudentemente ou imprudentemente. A grande pergunta aqui é: qual tipo de homem, qual tipo de construtor nós queremos ser? E às vezes a gente precisa olhar, porque Jesus ele fala o seguinte: olha, tem um caminho para você seguir. E aí, quando eu quero falar sobre essa construa algo que dure, é que existe 2 tipos de pessoas. Aquela que constrói algo que vai se esvair pelas tempestades e aquela que constrói algo que vai durar. Mas há uma coisa que me chama a atenção. O texto bíblico vai dizer que eles são o quê? Construtores. E você percebe que Jesus não falou de um terceiro tipo de pessoa, que ele falou de 2 construtores. Ou seja, de qualquer forma, eu posso dizer para você, afirmando matematicamente, biblicamente, que todos estão em construção. Todos estão construindo alguma coisa. Jesus não dividiu por 3, ele dividiu por 2. Então, eu posso dizer, por exemplo, que esses homens, eles eram, tanto um quanto o outro, construtores de casa. Tanto um quanto o outro estavam construindo casas. Tanto um quanto o outro tinham o mesmo objetivo: construir. E construir um objetivo comum que não diferenciava de nenhum do outro. Por exemplo, nós vamos fazer 2 casas. Eu
Eu vou pegar uma pessoa comigo e nós vamos construir, eu estou sendo bem didático, bem simples, mas para você entender aonde é que eu quero chegar. Nós vamos com o mesmo objetivo. Eu quero construir, mas ninguém constrói para que a casa caia. Ninguém constrói para que a casa entre em ruínas. Ninguém constrói para que a casa seja abalável. Todos nós olhamos e vemos construções, né? Na nossa vida, tivemos momentos aí de construir, cavamos pedra, cavamos buracos, tivemos que achar um lugar bom para construir, mas os dois estavam com os mesmos objetivos. Não basta apenas ter os objetivos, basta ser diferente na sua construção. Melhor, não basta apenas ter os objetivos, basta você fazer o que é correto, o que é certo, para que as coisas que você construa hoje não caiam, para que as coisas que você constrói não venham a se esvair. E aí eu quero pensar com você que quando Jesus fala de dois construtores, eles têm o mesmo objetivo, estão os dois trabalhando, estão os dois construindo, e eu quero pensar com você que você e eu somos esses construtores que Jesus fala. Ou a gente constrói prudentemente, ou a gente constrói imprudentemente. Agora, quando você olha para esse texto, e aqui que eu acho bacana, quando você olha para esse texto, a gente pode pensar assim, por exemplo, o que construímos, pastor? O que construímos? O que nós podemos construir na vida? Podemos construir uma casa de alvenaria. E você vai ter que separar algum momento para você fazer o cálculo de quanto você vai gastar. Isso é fato. Você vai ter que separar e ver se o dinheiro que você tem para construir vai ser suficiente. Senão, o que você vai fazer? Você vai lá na Caixa Econômica, pega emprestado, paga em 100 vezes, em prestações suaves, para você ter dinheiro para construir, porque o pedreiro vai olhar para você e vai falar assim, eu não vou trabalhar de graça, você vai ter que pagar, e bem pago, né? E a gente precisa trabalhar. Você pode fazer isso, mas você tem coisas que você, por exemplo, precisa construir na tua vida que precisa durar. Tem coisas na nossa vida que precisam durar eternamente, até a volta. Por exemplo, eu posso dizer para você, e aí eu vou começar de baixo para cima, que eu acho que eu botei isso aqui na ordem inversa. Você pode construir uma vida espiritual saudável, que ela nunca vai se abalar. Você pode construir uma vida espiritual que vai ser exemplo para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para a tua igreja. A tua casa espiritual, por exemplo, é algo que você pode construir e que vai fazer toda a diferença na tua vida. Você pode construir uma vida espiritual baseada, por exemplo, no livro de Efésios, quando você sabe que a tua luta não é contra carne e sangue, tua luta é contra os principados e potestades, você sabe que você precisa se fortalecer no Senhor, que você precisa tomar armadura de Deus, que você precisa tomar armadura de Deus para poder resistir nos dias maus, porque os dias maus chegam. Quando você, por exemplo, fala de construir, e eu quero pensar com você, construa algo que dure na tua vida. Por exemplo, você construir uma casa espiritual, uma vida espiritual baseada na palavra, não no achismo, baseada naquilo que a palavra diz. E quando você fala, por exemplo, de construir casas espirituais, construir casa, por exemplo, volto aqui só para trazer algo importante, casa, por exemplo, é aquilo onde nós nos abrigamos. É inviolável. Ninguém pode entrar na minha casa se não for permitido.
Ninguém pode entrar na minha vida se eu não permitir. Ninguém pode entrar dentro da minha casa se não for convidado. Casa espiritual, por exemplo, é uma forma é algo que nós precisamos construir na nossa vida e que vai levar para uma eternidade. O que é que nós precisamos construir, pastor? A nossa casa. Que casa que precisamos construir? Que precisamos construir para durar? Uma casa onde que nós podemos falar, que podemos construir, são casas onde temos bons relacionamentos com as pessoas. Casas que não vão se abalar, irmão, são casas que nós podemos construir e que precisam ser construídas, porque ninguém vive só. Você pode olhar que ninguém vai viver sozinho e uma hora você vai depender de alguém. Uma hora eu dependo de alguém. Eu me lembro que quando eu estava na crise da pandemia de Covid, eu olhei para o lado e vi uma coisa assim, Sheila me dando banho. O que é isso? Um cara desse tamanho, assim, ó. Um relacionamento. Mas um bom casamento, por exemplo, para você construir um bom casamento, uma boa casa no casamento, para você chegar no final da vida ter alguém para esquentar teu pé. Não é isso que a gente... Não é isso? Então você constrói hoje. Então você constrói casas hoje. Então você constrói bons relacionamentos hoje. Lembra da viúva? Quando Eliseu chegou lá para aumentar o azeite dela? Sim, vai o quê? Vai onde? Vai nos vizinhos, pede o quê? Vasilhas. E ela foi nos vizinhos, os vizinhos deram vasilha a ela. E não poucas. Mas e aí? Pessoas que constroem relacionamento nunca andam só. Pessoas que constroem bons relacionamentos têm bons vizinhos, têm boas pessoas para estar do teu lado, tem pessoas para chorar no dia do teu enterro. Ah, que cara bom, vou sentir falta. Eu não sei se você já tive a oportunidade, já tive a oportunidade de ministrar num enterro que tinha 6 pessoas. Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Que ninguém quis ir. Sabe o que é isso? Casas, por exemplo, que você pode construir na tua vida, que tem que durar, que dure, são casas de bons relacionamentos. Casa que você precisa construir é uma casa de bom casamento, de boa família, de boa casa, de lugar habitável, de lugar bom para estar, de lugar onde é gostoso, onde é legal estar. E você pode construir casas, irmãos, eu posso voltar a dizer, são aquilo que não vai nos abrigar. Porque na hora do momento, na hora da dificuldade, um bom amigo aparece. Na hora da dificuldade, a esposa está ali junto. Porque viu quando você estava no momento que você construiu a sua casa, estava ali, ó, você lutando pela sua casa e você juntou, ao invés de espalhar. O que você pode construir mais? E aqui eu pego muito para o lado dos jovens. Uma casa chamada futuro. Trabalha hoje, estuda hoje, porque o tempo vai chegar. Trabalha hoje. Que casa você pode construir que dura, que vai durar? É o estudar hoje. Porque amanhã você vai colher o fruto. E quando eu falo de construir casa, por exemplo, é fato que isso daqui é como se fosse uma semente que a gente vai plantando. Vai construindo. E todos os momentos nós estamos construindo futuro, casamento, nós estamos construindo bons relacionamentos, nós estamos construindo uma igreja saudável, nós estamos construindo uma vida saudável espiritualmente. Nós estamos em franca construção e em toda hora nós estamos construindo alguma coisa. Uma hora nós colheremos o fruto daquilo que nós fizemos hoje. E uma coisa que é clara, que foge até a Bíblia, mas está na Bíblia. A lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Plantou mau relacionamento, vai ter ninguém para chorar no teu enterro.
plantou um casamento ruim. A mulher vai falar assim, já foi tarde. Vai falar isso não, né, Sheila? Hã? Graças a Deus. Plantou um bom futuro. Vai colher o quê? Vai colher frutos bons lá na frente. A palavra do Senhor diz que Jesus fala o seguinte, olha, é semelhante ao homem que construiu uma casa, ele constrói ela prudentemente. São casas que nós podemos construir na nossa vida, irmãos, que vai nos fazer viver melhor e ser melhor. Eu não estou falando isso aqui de prosperidade, não, estou falando isso aqui de vida cristã, porque nós estamos construindo cada dia alguma coisa. Nós estamos construindo. E às vezes a gente deixa de construir bem. A gente às vezes deixa de construir e entender que nós estamos construindo alguma coisa. E vamos colher fruto disso. E vamos colher fruto disso ou não. Eu quero pensar com você que Jesus fala o seguinte, olha, é semelhante a um homem que ao construir uma casa, eu quero destacar para você, por exemplo, quando Jesus está falando desse texto, Jesus está falando de um tempo de construção. O tempo é algo que nós precisamos sempre nos atentar. O tempo ele passa, o tempo ele não volta e o tempo não pode ser desperdiçado. Quer ver uma coisa interessante? Tem coragem agora de pegar no teu relatório, do teu celular, quantas horas você ficou no WhatsApp, quantas horas você ficou no Facebook, no Instagram, e ver quanto tempo você desperdiçou para isso? Quantas vezes? Ainda esqueci de uma, né? TikTok. Vai lá. Irmã Beth, obrigado. Diaconisa Elizabeth. Ainda tem o quê? Joguinhos. Vê quanto tempo desperdiçou nos joguinhos. O tempo não volta, irmão. É interessante quando você fala isso aqui. Você vai estudar essa parábola. É tão lindo que Jesus fala. Porque, por exemplo, quando ele fala desse tempo de construção dessa casa, é em que tempo que eles constroem essa casa? Eles não têm tempo, por exemplo, para construir essa casa um ano inteiro, não. Aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, principalmente, se a gente for construir no frio a gente consegue. Se a gente construir no calor, a gente vai conseguir. O tempo que eles tinham era o tempo da seca. Olha, é só você olhar, por exemplo, o texto. O texto, por exemplo, ele já se explica. Porque ele diz o seguinte, ao construir uma casa, ele cavou, ele foi até o alicerce, né? Quando veio a enchente, quando está falando aqui de enchente, ou quando está falando veio a chuva forte, é justamente o que está em Salmo 126, versículo 4. As torrentes do Neguebe, quando vinha do sul, aquela chuva e chegava, enchia, e ficava muito tempo cheio. E aí você não tinha como cavar. Você não tinha como construir. E no tempo de seca, quando Jesus está falando isso, eles construíam no tempo de seca, porque no tempo de seca eles chegavam a enxergar a rocha. Eles chegavam a enxergar onde seria que ele poderia construir. E muitas vezes eles pegavam e falavam que, olha, precisamos cavar um pouco mais para chegar na rocha. Então era o tempo certo de plantar, o tempo certo de construir. Esse período que eu estou te falando, por exemplo, é o período chamado Hades. É o período de seca em Israel, que era possível você construir. E quando você fala assim, pastor, período seco, período em que o sol está escaldante, período em que o sol que você vai sentir muita sede, mas era um período onde era possível pegar e construir oportunidade. O tempo passava. Quando vinha a chuva, o que você plantou?
Quando vinha a chuva, o que você construiu? Porque se você, por exemplo, não aproveitasse o tempo e caísse para dentro, aí tem uma coisa aqui que fica clara. O cara que constrói na seca, de vez em quando eu dou uma de construtor lá em casa, e o sol, quando arde mesmo. A gente tem que botar... A gente é bem-aventurado, né? E a gente vai lá, compra o protetor solar, né? Os caras aqui não tinham nada disso, não. Mas quando você, por exemplo, fala desse tempo, e aí já me perdi o que eu ia falar. Está na cabeça. Quando você constrói nesse tempo, era possível, por exemplo, você, né, cavar e não achar rocha. Embora a água já tinha ido embora a água já tinha secado e ficava só aquelas valetas, era possível você cavar e não achar rocha. Aí o que você faz? Não, então tá bom. Vamos deixar aqui mesmo, superficial. Vamos deixar aqui por cima. Porque, olha, para que se esforçar? Para que cair para dentro? Você entendeu? O tempo que a gente, às vezes, perde não construindo casas corretamente, não construindo coisas que vão durar na nossa vida, porque a gente não quer esforço. Esses camaradas aqui, por exemplo, ele olhava assim, e a visão deles, está aqui, já chegou na rocha, mas, na verdade, não chegou. Ele sabia que ali era areia. Mateus vai dizer que era areia, aqui vai dizer que é terra. Então, vai olhar assim, está aquele barro ali. Pô, chegou na rocha. Não chegou. Ou você pega, mete a mão e cai para dentro e constrói alguma coisa que vai durar, ou você vai estar sempre tendo ruínas. É uma coisa que, quando você olha esse texto assim, Jesus é maravilhoso. Jesus fala assim, esse cara construiu a casa num período de seca e ele não abriu mão de achar rocha. Ele não abriu mão de se esforçar. A gente está querendo colher o que a gente não planta. A gente está querendo viver algo duradouro, mas não plantar para ser duradouro. A gente está querendo, construir casas de relacionamento sem se relacionar. A gente está querendo construir casamento bom sem plantar no casamento. A gente está querendo construir, irmãos, olha que coisa interessante. Jesus falando assim, cara, esse cara cavou, e ele cavou no período de seca, e não ficou por cima. A gente precisa aprender com esse cara aqui, que foi prudente, que ele foi lá e cavou. Aí é interessante que Lucas, ele dá um entendimento mais profundo, porque diz a palavra do Senhor que ele construiu uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O entendimento aqui, por exemplo, é quando você pega e fura a rocha e se apoia nela. Não é simplesmente jogar por cima da rocha. Porque também, quando você joga por cima da rocha, na verdade, o que está acontecendo? Ela não tem liga, não junta com a rocha. Entende? Quando Jesus está falando isso aqui, e o tempo é algo que eles aproveitam para construir, é justamente que eles cavam profundo. Então, a rocha está lisa aqui, a palavra do Senhor diz que eles vão lá, cavam, e o entendimento é que eles fendem a rocha para que ela tenha firmeza, para quando os alicerces da casa encostar nela, ele não se divide, ele não fica solto. E aí, quando você fala de construir casas, o tempo é hoje. O tempo é hoje. Pastor, mas eu já estou velho. Pastor, mas já passou tanto tempo. Não consegui construir nada que dure. É hoje que é para você plantar. É hoje que é para você construir mesmo. Pastor, nunca juntei. Deixa eu falar uma verdade aqui, né? Nunca juntei. De vez em quando eu também fico pensando assim, nunca juntei nada. Vai juntar. Nunca fiz uma poupança, pastor. Faz uma poupança, por que não? Ah, pastor, eu nunca fiz algo
que eu pudesse fazer para, sabe, pastor, para que isso durasse para sempre na minha casa. É hora de a gente construir casas que durem. É hora de a gente construir coisas que durem na nossa vida. É o momento, irmãos, de a gente construir, mesmo que pareça no momento de hoje de seca. Começa de hoje. Não perca o tempo, não perca a oportunidade. Amanhã tu não vai poder falar que não teve alguém para te alertar, porque a própria Bíblia te alerta. Mas hoje, talvez você vai chegar lá na frente lá, poxa, eu podia ter abraçado, eu podia ter perdoado, eu podia ter feito diferente. Sabe o que é uma coisa que aconteceu? A Sheila falou assim para mim assim, vou te falar uma coisa, hein? Eu falei, o quê? Corre e leva a tua filha no Maracanã. Porque o camarada que está vindo aí, né, é flamenguista doente. E ele adora no Maracanã. E a primeira imagem que ele vai ter do Maracanã, ela vai ter do Maracanã é com ele. Aí o bonitão aqui, né? Falei, não. Aí no dia que estava querendo levar ela para o Maracanã lá, para o Cristo, choveu. Eu falei, Senhor, chove mesmo, entendeu? Para eu ser essa pessoa que vou marcar a vida dela. E aí eu falei, vamos para o Maracanã. Cheguei lá e estava lá. Mas vai para o teu lado, eu vou para cá. A foto é comigo. Vai ver as fotos lá. Tá. Construir alguma coisa que dure. A primeira imagem que tem que estar entre a nossa casa é nós. Sabe? A gente está abrindo mão, irmãos, de construir algo que dure na nossa casa. E quem é que vai tirar essa foto da minha com a Andressa? Pode acontecer o que for. A primeira vez que eu fui no Maracanã, eu fui com meu pai. Coisa boa. O tempo é hoje. Eu falei assim, Sheila, é verdade. Você falou, vamos lá. Estou todo enrolado aí, mas vamos lá. Quanto é que deu o ingresso? 300 e tal. Eu falei, vamos lá. Bora e vamos para o Maracanã. Não dá para ir quarta-feira nem domingo, que eu não faço isso. Mas sábado, quinta-feira a gente vai. E vamos lá assistir outro jogo também daqui a pouco. Aí eu já levo o bonito junto, né? Aí ele já vai comigo. Vamos lá, nós três. Tempo, irmãos. Tempo passa. Construa algo que dure. Construa uma vida espiritual, real. Construa uma vida de bom relacionamento. Construa um bom casamento. Construa boas coisas para você, boas casas. A palavra do Senhor diz que este homem prudente, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Aí você vai falar assim, pastor, eu já sei que o senhor vai falar. A rocha é Cristo. Não. E o pastor espantou todo mundo. A rocha são os ensinamentos de Cristo. Repara, só você voltar no texto. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É claro que acima dos ensinamentos do Senhor está o Senhor. Seus ensinamentos estão abaixo porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor e Ele é a autoridade máxima, né? Porque foi Ele que falou, mas Ele falou o seguinte, este homem, ele construiu a sua casa sobre os seus ensinamentos. Você pode olhar outro texto, por exemplo, de Coríntios, vai dizer que Jesus é a pedra, você vai ver Pedro falando, tu és o Cristo, Filho de Deus, e ele fala assim, sobre esta pedra, sobre a afirmação de Pedro, edificarei a minha casa, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas quando você olha para esse texto, se você olhar bem mesmo, Jesus está falando dos seus ensinamentos. O que eu entendo? É que nossas casas precisam estar embasadas, alicerçadas na palavra do Senhor. Isso é um caminho do sucesso. Isso é um caminho da felicidade cristã. Isso é um caminho da felicidade de uma casa. Você quer ver, por exemplo, quando você fala assim, olha, semelhante ao homem que construiu a sua casa, cavou, teve trabalho, foi lá, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha.
que é isso? É você pegar tudo que você quer construir que dure, está baseado na palavra do Senhor. É o único fundamento que não vai te dar nenhum revés. É um fundamento que não vai te deixar na mão. Que você pode, por exemplo, basear as tuas construções, por exemplo, nos achismos da vida cristã. O irmão falou isso, a irmã falou isso, mas a palavra do Senhor ela é inabalável. Ela permanece, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Um casamento embasado na palavra, por exemplo, é um casamento feliz. Um relacionamento, por exemplo, baseado na palavra, é um relacionamento feliz. Um trabalho baseado na palavra, quando nós vamos trabalhar, por exemplo, consagrando todo o nosso trabalho na presença do Senhor, embasando tudo que fazemos na palavra, nossa vida é feliz, nosso casamento é feliz, nosso trabalho é feliz. Como é que eu posso construir algo que dure? Embasando na palavra. E quando ele diz o seguinte, olha, foi alicerçada na palavra. Quando veio a enchente, as águas bateram contra essas casas, contra aquela casa, e não puderam abalar, porque elas foram bem construídas. Como é que a gente pode construir algo que dure? Baseado na palavra. Glorifica ao Senhor, continuarei. Uma coisa eu aprendi muito interessante. Uma vez o pastor perguntou para uma irmã e falou assim, pastor, a irmã me chamou para fazer uma sociedade. A primeira coisa que o pastor perguntou para ela, a irmã ela é dizimista? Aí ela falou, não, então não faz nada negócio com ela, não. O pastor falou assim. Aí daqui a pouco a outra falou assim, aí ela foi e perguntou, mas pastor, aí é uma pergunta que eu vou fazer. Para que vocês estão fazendo isso? Ela, pastor, para ganhar dinheiro. Mas qual a finalidade disso? Aí ela olhou assim, para ganhar dinheiro. Aí o pastor falou assim, mas você vai glorificar Deus com o dinheiro que vocês vão ganhar? Aí ela ficou pensando. O pastor olhou para ela assim, então, não faz nada disso não. Pensa, reverte, baseia tudo que você vai fazer na palavra. Tome a tua vida, né, as tuas construções, aquilo que você quer construir para durar, e baseia na palavra. Honra ao Senhor, glorifica ao Senhor, é de bom tom, é algo que vai abençoar vidas, é algo que vai me abençoar, é algo onde eu vou poder demonstrar que o Senhor é rei na minha vida, ou aquilo que eu vou fazer vai me dominar e eu vou abandonar o Senhor e vou querer construir só por construir, e ter, isso não vai te levar a lugar nenhum, porque você deixou de basear as tuas construções na palavra. Construa algo que dure para você na palavra, construa nos ensinamentos que o Senhor trouxe. Construa, porque quando nós queremos construir algo que dure na nossa vida, irmãos, é uma coisa muito interessante. Vai durar porque foi construído na palavra. E não tem algo mais sólido do que a palavra. Se eu faço, às vezes a gente começa a falar disso, mas quando você olha assim, tudo que eu fizer está baseado na palavra, eu acho que Deus vai cumprir tudo que Ele falou, por exemplo, ao povo de Israel. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se fizeres tudo como diz os meus mandamentos, você será feliz na entrada e ao sair. Só você ler Deuteronômio capítulo 28. Bem-aventurado, escolha, pois, a vida. Escolha seguir os meus mandamentos. Você vai ver como você vai construir coisas que duram na tua casa, duram na tua vida. A gente não pode construir nossas casas em mentiras. A gente não pode construir em achismo. A gente não pode construir a nossa casa, as nossas casas, em coisas que não glorificam o Senhor. A gente não pode construir
algo para nós, e se a gente quer construir para ter ruína, a gente constrói fora da rocha, a gente constrói fora da palavra, aí a gente vai ter ruína. Mas se a gente quer construir algo que dure, tem que ser baseado na palavra. E eu vou dizer para você, você vai ser muito feliz se fizer isso. Isso aqui que eu vou fazer glorifica a Deus? Isso aqui que eu vou fazer é para me dominar ou para exaltar o nome do Senhor? Minha casa, como é que está? Que casa que eu estou construindo? Minha vida espiritual, o que é que eu estou construindo? Construa algo que dure, mas construa baseado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você quiser, para a glória do Senhor, aplaudir o Senhor, você faça isso nessa noite. Eu preciso parar. Preciso terminar por causa da hora. Tinha mais algumas coisas, né? Você pensa assim, 2 versículos, mas tem muita coisa aqui. Não, aqui eu acho que eu já terminei. Não vou ficar muito repetitivo também, mas eu acho que já terminei. Para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus ministre na tua vida. Se você sair daqui nessa noite querendo construir algo que dure, eu já estou feliz. Pastor, eu até hoje não construí nada. Vai para o joelho. Nunca consegui juntar uma coisa, pastor. Nunca consegui comprar algo. Ah, pastor, só está falando... Parece que o pastor hoje está meio neopentecostal aí, né? Não, estou falando de vida. Estou falando de busca, estou falando de você conquistar, estou falando de você fazer algo que dure. Estou falando, por exemplo, de você ter uma vida espiritual baseada na palavra. Não adianta a gente querer construir algo que está fora da palavra, é efêmero, vai embora, as tempestades vêm, levam, entendeu? A vida leva, mas a gente precisa construir algo que dure para a nossa casa, para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Irmãos, domingo nós teremos normalmente a nossa escola bíblica dominical, não falte. Mas à noite estaremos recebendo aqui o pastor Jonatas da 1ª de Coelho da Rocha. Mas, ainda, contudo, eu gostaria muito que você saísse daqui em casa, orasse pelo Ministério da Família, pelo mês da família. Se você não está percebendo, acho que você não precisa nem ser tão espiritual. Mas as batalhas estão acontecendo. E eu vou falar uma verdade para você? Vou falar aqui para você bem claro. Tudo que o inimigo quer é que famílias não sejam abençoadas nesse lugar. Tudo. Porque família saudável, igreja saudável. Família não saudável, igreja não saudável. Ah, pastor, todo mundo vem de casa, vem saudável ou não saudável. Se você chega aqui, em casa não está bem, pode contar que você não vai ficar bem aqui. É claro e objetivo. A igreja precisa estar em oração. Hoje eu estava ouvindo a mensagem, o irmão Canela, lá do trabalho, ele falou o seguinte: nós estamos em guerra. A gente, às vezes, esquece isso. E ele pregando em Efésios capítulo 6, por isso que eu citei aqui, ele disse isso bem claro. Não adianta, você estar em guerra. Cabe você vigiar, cabe você orar, cabe você se manter de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu tenho certeza do que eu estou te falando. Se a gente deixar esse esfriamento aí, ó, vai só esfriando, e a igreja não será abençoada. Agora você pode orar por uma casa, você pode orar pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. E, pastor, significa que eu vou perder a salvação por não estar no domingo? Não estou falando isso. Mas você deixa de ganhar. E vem para cá para ouvir Deus falar. Toda vez que a gente chega em casa, a gente sai de casa, Senhor, não vou olhar para a roupa da irmã, né? Não vou olhar para o cabelo da irmã. O cabelo da irmã, viu o cabelo da irmã? Agora é lilás, é azul, é rosa. Viu o cabelo do menino? Já está tudo vermelho, né? É normal hoje, né? Mas você não vai vir para cá para isso. Qual é a minha oração quando eu saio de casa? Senhor, que eu ouça a tua voz, que
que o Senhor ministre, independente de quem está ministrando o louvor ou a palavra, que eu esteja com os ouvidos atentos. E quando eu estou com os ouvidos atentos, cara, não tem um dia que eu não saio daqui que Deus não falou comigo. Não tem um dia. Agora, aí tem pessoas que chegam dispersos. A gente precisa fazer esse exercício. Então, não falte domingo de manhã e não falte domingo à noite, tá bom? Que Deus te abençoe. Sábado. Sábado teremos o quê? Não, errou. Consagração. 8 horas da manhã. Amém? E depois, almoço. Melhor, o almoço vai estar acontecendo desde 6 da manhã. Por favor, quem já pediu e pede logo os almoços. Por favor, irmãos. Ó, já tem gente lá de Coelho da Rocha que a gente vai entregar. Ah, pastor, eu não vendi nenhuma aqui. Ó, tu mora aqui perto da igreja, tu não vendeu. Olha o que eu acabei de falar, hein? Constrói bons relacionamentos, irmãos. Certo? Constrói bom relacionamento. Se alguém chegou lá na tua casa lá e pediu assim, tem como comprar quentinha da minha igreja? Compra, irmão. Ah, pá, a quentinha não é muito boa não, pastor. Não tem problema, irmão. Na hora da fome, a quentinha resolve, né? Mas a nossa é boa mesmo, a nossa é boa. Então, faça isso para a glória do Senhor, tá bom? Deus abençoe, estamos encerrados, em nome de Jesus.